Bem-vindos a mais um episódio do 10 e 10. O tema de hoje, vou falar sobre o Seiko Tuna. O Seiko Tuna, para qualquer um que é apaixonado por relógio de mergulho, deveria ser obrigatório conhecer a história dele. Por isso que eu achei importante gravar esse vídeo, para contar um pouquinho dessa história para quem não conhece, e até para lembrar a memória de quem já conhece algumas curiosidades, mas contar por que esse relógio nasceu e por que ele é considerado, talvez, pelo menos por mim, um dos relógios mais profissionais que existe. A definição do Tool Watch que a gente sempre comenta, um relógio feito para uma função, não por uma estética, um instrumento, literalmente. Na década de 60, a Seiko, mais precisamente em 65, começou a lançar os seus relógios de mergulho, que eram extremamente focados nos mergulhadores. Eles tinham todas as soluções que se imaginava na época, que é o 62 MAS, que vocês estão vendo aí. Porém, em 68, a Seiko recebeu uma carta de um mergulhador de saturação, que nessa época o mergulho estava evoluindo muito rápido, muitas modalidades estavam sendo desenvolvidas, profissionais especificamente, por exemplo, como é o caso do mergulho de descompressão, o mergulho de saturação. E eles receberam a carta de um mergulhador em 68, reclamando de problemas que ele estava tendo com o relógio quebrar. Tem a famosa história do vidro pular fora com acúmulo de hélio. A gente tem um vídeo sobre relógio de mergulho, que fica a dica para assistir, que a gente explica bem essa questão. Mas resumidamente, no mergulho de profundidade, muita pressão, o hélio entrava dentro do relógio e na hora da descompressão o hélio expandia tão rápido que ele não conseguia sair do relógio a tempo e o vidro do relógio pulava fora. O que aconteceu nessa época? Só dando uma citada rápida. A Doxa, a Omega e a Rolex desenvolveram a válvula de hélio. Tá? Mas aí o que aconteceu com a Seiko? A Seiko, com essa carta, eles pegaram essa carta que eles receberam nesse mergulhador, olharam a carta, em vez de tomar isso como uma afronta, tomaram isso como um desafio e deram na mão do principal engenheiro que eles tinham na época. Bom, foi o engenheiro selecionado para fazer esse projeto, que era o Ikuo Tokunaga, e ele e o time dele em 68 pegaram esse projeto do zero e foram desenvolver um relógio que atendesse a todos os problemas que o mergulhador tinha mencionado na carta, para fazer um relógio que fosse 100% profissional. E foi em 1975 que a Seiko finalmente apresentou o resultado desse projeto, que foi o 61597010, que é conhecido como o primeiro Tuna, o avô Tuna, que trouxe mais de 20 patentes que foram criadas assim, soluções todas criadas especificamente para esse projeto. A primeira que eu quero mencionar, e não vou mencionar obviamente as 20, mas que eu acho extremamente importante, primeiro que foi o primeiro relógio profissional de titânio, tá? E ele trouxe a caixa monobloco de titânio. O que isso quer dizer? Que a caixa não tinha tampa de fundo. Era basicamente uma bacia em que todo o movimento era montado dentro e depois selado com o vidro e com o bezel. Com isso, e uma criação também de uma junta em L, que fazia essa vedação dessa caixa, eles conseguiram resolver o problema do hélio. Por quê? Porque enquanto a Rolex, a Omega, a Doxa estavam fazendo a válvula para o hélio que entrava a sair, a Seiko simplesmente foi para o lado de não vamos deixar o hélio entrar. Então, assim, a quantidade de hélio que entra no Seiko Tuna é tão ínfima que não faz a menor diferença na hora da descompressão, quando você, do mergulhador profissional, está voltando à pressão natural da superfície. Então ele resolveu completamente esse problema. Além disso, uma outra solução patenteada que foi criada nesse relógio foi a pulseira sanfona, a pulseira elástica que a gente conhece de mergulho, que permite que você coloque o relógio na superfície bem justo, para na hora que seu corpo tem uma compressão natural na profundidade, o relógio também possa apertar mais no seu braço, dado essa característica elástica que você tem, que você coloca na superfície mais esticado e ela vai fechando. Uma outra coisa importante que veio no Tuna também, que é o que deixa ele muito famoso, é essa proteção lateral, esse anel para absorver choques, enfim, na época era de titânio com cerâmica, foi também uma patente criada para o relógio, cujo intuito é simplesmente proteger o relógio. E quando você vê ele, você consegue talvez entender o porquê do nome Seiko Tuna, porque a pulseira sai de trás, então quando você olha ele de frente, ele basicamente parece uma lata de atum que a gente encontra no supermercado. Esse Seiko Tuna inicial, ele era um relógio grande, ele tinha 51 milímetros, assim como esse daqui que eu estava mostrando para vocês, mas é importante lembrar que era um relógio 100% profissional, não era um relógio para você usar com terno, desfilar na rua, era um relógio para o mergulhador profissional poder usar. Então a questão do tamanho era importante para a visibilidade, para o contraste dos ponteiros, para você conseguir saber exatamente que horas eram, quanto tempo tinha passado e poder usar esse relógio profissionalmente, que foi para o que ele foi criado. 3 anos depois a Seiko colocou o movimento quartz dentro do relógio. A gente tem que lembrar que quartz na época era o que tinha de mais tecnológico, era extremamente caro
e oferecia uma precisão muito melhor do que o mecânico pelo custo. Então era uma questão lógica de colocar esse movimento quartzo dentro do relógio, que deixou ele poder ficar um pouquinho menor, mas principalmente pelo fato de trazer tecnologia para dentro do relógio. O primeiro Seiko quartzo Tuna que a gente está falando é o Golden Tuna, o 7549-7009. Ele tinha 48 milímetros e ele recebeu esse apelido pela essa coloração, que ele tinha um acabamento de nitrito de titânio que dava esse tom dourado que vocês estão vendo aí, que deu esse apelido para ele. Esse relógio inclusive foi usado pelo James Bond, Roger Moore, num dos filmes. Pouca gente sabe disso, porque esse relógio mal aparece no filme, mas sim, o Seiko Tuna já foi um Bond Watch. A Seiko nunca parou de evoluir o Tuna. Eles em 86, no começo de 86, lançaram o SBDS 018, que foi um Tuna muito importante, foi o primeiro Tuna 1000 metros, que era um marco no mundo dos relógios, e foi o primeiro Tuna que veio com o movimento 7C46, que é usado até hoje nos Seikos Tuna Quartz. O 7C46 tem uma duração de bateria de 5 anos, e assim, é um movimento fantástico, cheio de joias. Não pensar com um quartzo normalzinho, tá? Um relógio super fantástico, e foi criado especificamente para o Tuna. Esse movimento você só encontra no Tuna. Ele foi feito para ter uma simbiose com a própria caixa do relógio e eles todos trabalharem juntos. E é um movimento tão fantástico que, mesmo sendo criado em 86, ele até hoje está no Seiko Tuna atual. Inclusive, vou aproveitar já esse gancho, e é assim, a Seiko foi evoluindo, e hoje tem dois modelos que eu considero os dois principais Seikos Tunas que você pode comprar no mercado. O primeiro é o Darth Tuna, que é esse que eu estou aqui, esse aqui que eu estou 2020, que tem esse nome devido a esse acabamento todo preto dele, e recebeu esse nome em homenagem ao Darth Vader do Star Wars. Desse look todo preto, o relógio foi apelidado pelos fãs com esse mesmo nome. Outro importante de mencionar é o Emperor Tuna, que vocês estão vendo aí. E a principal diferença do Emperor para esse Darth Tuna aqui que eu tô é o fato do Emperor, ser automático. Então ele usa o movimento 8L35 da Seiko, que é basicamente o movimento do Gran Seiko sem a decoração interna, que, convenhamos, é inútil num relógio com caixa monobloco de titânio que você nunca vai poder abrir nem ver por trás para poder apreciar. E ele fica um pouco maior devido ao movimento, tá? Ele é um pouquinho mais grosso e ele tem mais ou menos as mesmas dimensões que o original tinha, por volta de 51, 52 milímetros. Existem alguns outros relógios da Seiko que receberam esse apelido de Tuna, como por exemplo o Baby Tuna, mas nesse vídeo eu vou deixar focado nos Tunas que possuem a caixa monobloco de titânio, que eu acho que é uma das grandes inovações que a Seiko trouxe no Tuna, que é fantástico, não tem como negar. É inegável, então, a importância do Seiko Tuna na história do relógio de mergulho. Eu acho que qualquer fã de relógio de mergulho tem que obrigatoriamente conhecer o Tuna, porque, na minha opinião, é o relógio mais ferramenta de mergulho que existe. Se eu fosse um mergulhador profissional, sem dúvida nenhuma seria a minha escolha de relógio de trabalho. Bom, eu nem sou, e aí eu falando com 2 Tunas na mão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem aí seu like, não esquece de seguir o canal que ajuda a gente a crescer. Me conta se você tem algum Tuna, qual é o seu Tuna preferido. E até o próximo!